Louvores a Deus por esta oportunidade que Ele nos franquia em estarmos aqui para ministrar Sua palavra. Quero ser grato também pela vida do nosso pastor Josué Brandão. Deus abençoe. Obrigado. Louvar a Deus pela vida, mesmo que na ausência dele, pastor Paulo César, vice-presidente desse ministério. E eu quero ser grato pela vida de Jones. Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe. Pastor César está aqui, Paulo César está aqui? Passou lá atrás? Amém, Deus abençoe. Louvar a Deus pela vida dos obreiros, os que vieram de Salvador, os que estão aqui na casa. Deus te abençoe. E a você que veio nesta manhã para juntamente estarmos aqui na presença dEle, presença de Deus. Amém? Livro de Lucas, Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas. O capítulo é o 21. Leremos a partir do versículo de número 1. Louvo a Deus também pela vida da minha esposa, que já está em casa. Passou, desde quinta-feira estava no hospital. Precisou fazer um procedimento cirúrgico, algo que no início parecia ser simples, mas ao término do processo cirúrgico percebemos a gravidade do problema, que quase perde a mama do lado esquerdo. Mas Jesus é bom. Está bem, está assistindo agora. Deus abençoe poderosamente. Os que acharam, digam amém. Amém. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro, e viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas, e disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobeja, mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. Queridos irmãos, o texto que nós lemos é conhecidíssimo, e ao observar a leitura desse texto, o Espírito Santo me trouxe ao coração algumas coisas que eu quero compartilhar nesta manhã com os irmãos. Eu venho meditando bastante acerca do nosso culto a Deus. Eu venho ministrando em alguns lugares, participando de alguns trabalhos, e eu percebo que nós, de certa forma, aprendemos a fazer culto. O fato de nós termos uma liturgia, o fato de nós termos uma dinâmica, o fato de nós termos uma organização para ajudar no processo do culto, nos deixa, de certa forma, sistemático quanto à disposição
da nossa adoração, da nossa devoção, da nossa busca. Pensando nisto, o Espírito Santo trouxe ao meu coração que o nosso culto não se resume nas 2h30 ou 3 horas, quando se excede algumas vezes o culto ou a reunião, melhor dizendo. O nosso culto não se resume aqui. Estamos numa conferência que a temática é mais Jesus, mais Jesus, mais Jesus. Ok. E o Espírito de Deus falou ao meu coração a seguinte frase: a sua vida é um culto a mim. Quer comais, quer bebais, façais o quê? Tudo para quê? Se é para a glória de Deus, se for para a glorificação de seu nome, é um culto. Tudo que eu venha a fazer, tudo que eu fizer, aonde eu estiver, na faculdade, na empresa, na roda de amigos, aonde eu estiver, a minha vida é um culto a Deus. Carta aos Hebreus, o texto vai dizer que nós estamos o quê? Rodeados por uma tão grande nuvem de quê? Testemunhas. Ora, a minha vida é um culto. Olha para quem está do seu lado e diga: a sua vida é um culto a Deus. Perceba que um culto a Deus não pode ser oferecido de qualquer forma. Um culto a Deus não pode ser de qualquer jeito. É por isso que nós temos a dinâmica na liturgia do nosso culto. Mas de contrapartida há um grande perigo nisto. Uma coisa é bem verdade, que nós não podemos limitar o Espírito Santo de agir no meio da igreja. O Espírito Santo tem liberdade de agir no nosso meio. O Espírito Santo tem liberdade de agir no nosso meio. O Espírito Santo tem liberdade de agir em nosso meio. Eu quero pregar nesta manhã subordinada ao Espírito e ao tema: o culto que agrada a Deus. Para falar nisso, eu vou falar de duas coisas somente, para encerrar minha fala. Somente. Existe o culto que agrada a Deus e o culto que não agrada a Deus. Quando Pedro e João subiam, o texto vai dizer que ele não subia à igreja, ele subia aonde? Pedro e João ia para onde? Não, está fraco. Pedro e João ia para onde? Ao templo. É diferente quando nós expressamos vamos à igreja. Não, nós somos a igreja. Eles iam ao templo a fim de quê? De adorar, ofertar, glorificar. E nesta época aqui tinha um culto que tinha resultado. Em Lucas capítulo 24, versículo 49, a Bíblia revela que Jesus, falando aos seus discípulos, deu-lhes ordem para que permanecessem em Jerusalém. Jesus disse para os seus discípulos: ficai, porém, em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. Cumprindo-se uma das principais festas judaicas,
Lá no capítulo 2, versículo de número 1, ao cumprir-se a festa de Pentecostes, a Bíblia diz que eles estavam obedecendo aquilo que Jesus havia dito para que eles fizessem: permanecer em Jerusalém. Estavam no cenáculo, cerca de 120 pessoas mais ou menos, e o culto deu resultado naquele dia, porque houve obediência. Eles estavam no cenáculo perseverando, porque o texto diz no versículo 42: e perseveravam nas orações, na comunhão, no partir do pão. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus acrescentava à igreja aqueles que haviam de ser acrescentados por sua vez, segundo o crescimento da ação efetiva do Espírito na igreja. O culto dava resultado, pastor. Perceba que Pedro e João, subindo ao templo a fim de orar, logo na entrada do culto, que percebemos que o culto não só funciona dentro do templo, o culto funciona enquanto você vai, quando você chega, quando você sai. E na porta do templo a Bíblia diz que um rapaz estende a mão e pede uma esmola. Pedro olha para ele e diz: olha, eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Culto, 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 em nome de Jesus. Olha para quem está do seu lado, pergunta para ele aí: você tem culto hoje para oferecer? O que é que você tem para oferecer nessa manhã? Porque eu não consigo entender como tem pessoas que entram no ambiente desse aqui, dá licença, e fica no WhatsApp. Eu não consigo entender como tem pessoas que entram num ambiente como este aqui e não glorificam a Deus. Eu não consigo entender como tem pessoas que entram no ambiente deste aqui e não levantam a mão para adorar. Eu não consigo entender como tem pessoas que entram num ambiente como este aqui e não oferecem um louvor. Eu não consigo entender como tem pessoas que entram num ambiente como este aqui e ainda diz: eu não sentir nada. Sabe por quê? Porque ela não trouxe culto, ela não ofereceu sacrifício, ela não veio preparando a sua vida, ela só finge que adora aqui. Não tem uma vida de culto. Daqui a pouco você adora, glorifica. Esses últimos 3 dias, eu vivi com Deus algumas experiências que me deixaram do lado avesso. E eu percebi que era o próprio Espírito Santo me chamando para ter mais intimidade com Ele. Eu estou começando a entender, pastor Josué, obreiros, aquele texto que Romanos capítulo 8, versículo 28 diz que todas as coisas juntamente contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes a contribuição pela qual lhe fará crescer, pode ser por meio da dor, por meio da dificuldade, situações atípicas. Você vai se perguntar por quê? Mas perceba que num processo de intimidade com Deus, quem escolhe os meios não é você. Quem escolhe a forma não sou eu. Quem escolhe o dia não sou eu. Quem escolhe o lugar não sou eu. Quem escolhe a quem Deus vai tocar não sou eu. Quem escolhe é Deus.
A maneira dele é a mais perfeita. A maneira dele é a mais agradável. Eu estou sentindo Deus aqui. Olha para quem está do seu lado. Você tem nesta manhã a oportunidade de oferecer um culto. Se nós folhearmos a Bíblia, você vai perceber que houveram vários cultos que Deus não estava. Vários cultos. Primeiro aos reis de Israel, capítulo de número 18. A Bíblia traz para nós um momento em que Elias, ele está no Monte Carmelo. Ele sobe no monte. Acabe traz todo Israel, os profetas de Baal e os profetas de Azira ou de Azera, e eles chegam no monte diante do profeta, e o profeta faz um questionamento: até quando? Até quando vocês irão cochear entre dois pensamentos? Se é Deus, segue; se é Baal, segue. Perceba uma dubiedade na nação. No capítulo 16 de 1 Reis, versículo 31, isso tem sido ministrado aqui. A Bíblia revela que, não obstante andar segundo os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, Acabe ainda casa com Jezabel, se prostra aos deuses Baal. E Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, infiltra em Israel a idolatria, mudou o culto. O culto que tinha Deus como centro, agora não é mais Deus como centro. E o profeta Elias, ele é uma pedra no calcanhar de Acabe, porque não tinha barganha com Elias. Ele falava o que Deus mandava, de maneira que quando Elias se apresenta, Acabe questiona: é você o perturbador de Israel? Ele olha para o rei e diz: não, eu não sou o perturbador de Israel. Quem perturba Israel, quem vem perturbando Israel é você e a sua casa. Perceba que o lugar de culto começa em casa. Vou repetir: o ambiente de culto começa em casa. Eu costumo dizer que a igreja é a extensão da nossa casa, e a casa é a extensão da igreja. Eu não posso simplesmente chegar aqui, apertar o botão de mofar e me transformar em um adorador na hora que o culto ou a reunião começa, porque eu preciso vir de casa adorando a Deus. Eu preciso vir trazendo incenso. Eu preciso vir preparando o caminho. Eu preciso chegar aqui com incenso cheio. Para quê, pastor? Para quando eu oferecer a Deus, o meu sacrifício venha subir como incenso suave às suas narinas. Perceba que o que nós estamos fazendo aqui nesta manhã não é para ouvir um pregador, uma banda tocar. Estamos aqui para oferecer, muito mais oferecer do que receber. Só que a ordem foi invertida. Fundamentos estão sendo alterados. E Deus me chamou e te chamou para nós adorarmos. Quando Deus faz Adão no jardim, no Éden, o propósito de Deus era para que ele administrasse tudo aquilo que Deus havia entregue a ele.
Só que o homem tem esse mau costume de perder tudo aquilo que Deus entrega na mão dele. Só que o que Deus quer fazer nos nossos dias, já fala em tom profético, é restaurar a adoração. Você não entendeu? Deus vai restaurar a adoração em sua casa. Canto e recebe andarahássia. Nem que ele tenha que levantar Elias em nossos dias, mas ele vai restaurar a adoração na casa dele. O profeta disse: derribar os teus altares, matar os teus profetas. Erigiram altares a Baal, mas Deus nesta manhã está levantando profetas com intimidade com ele, para dizer: assim diz o Senhor, não segundo o coração do homem, mas segundo a palavra que sai, procede da boca de Deus. Se você está entendendo esse negócio, começa a prestar o teu culto, a oferecer a Ele, porque Deus, Ele vai receber a sua adoração. O culto de Jezabel não agradava a Deus. Deus repudiava o culto de Jezabel. Agora imagine você ser rejeitado. O sentimento de rejeição é amargo. Não precisa você se identificar. Eu tenho certeza que aqui tem pessoas que já foram rejeitadas. A Bíblia Deus levanta o profeta Samuel e lhe dá uma missão: vai até Jessé, lá em Belém. Vai na casa dele e unge um de seus filhos rei. Um dos filhos de Jessé se apresenta. A Bíblia diz que Samuel, ele julga. O primeiro que ele aparece ser o rei por conta da sua estatura, da sua aparência. Mas Deus não escolhe segundo a aparência, Deus escolhe segundo o coração. Deus reage muito mais a intenções do que a atitude propriamente dita. Você não entendeu? As nossas intenções valem muito mais do que as atitudes externas. Aí o profeta chega e Eliabe se apresenta, Abinadab vem. E a fala de Deus para os filhos de Jessé é: eu rejeitei, eu não escolhi. E Deus, Ele quer receber o meu e o seu culto, para que nós tenhamos mais intimidade com Ele. Tem pessoas aqui nesta manhã que têm falado com Deus, têm dito para Deus: Deus, eu quero me aproximar de Ti. E Deus já está falando por meio da minha vida nesta manhã para você: eu te trouxe aqui para te proporcionar uma manhã de intimidade, de revelação, de crescimento. Se você veio com culto na alma, no coração, se a intenção da tua alma foi oferecer o teu culto a Deus nesta manhã, então começa, porque o céu está aberto nesta igreja. Aleluia! É dia, é manhã de adoração, de alcançar o céu pelo lado de dentro, não da forma externa. Deus, Ele quer te trazer para próximo dEle. Ele quer revelar coisas grandes para você. Ele quer trazer intimidade para a tua vida. Deus quer mostrar para você quais são os teus propósitos que tem para ser revelado à tua casa. A tua casa não é casa de perturbação, mas casa de adoração, é casa de culto. Se você veio nesta manhã para adorar, abre a tua boca. Comece adorando a Ele nesta manhã. Comece adorando a Ele nesta manhã. Deus não quer rejeitar o seu culto, Deus quer receber. Quem foi que te disse isso? Olha para quem está do seu lado, vai, me ajuda a pregar. Diga: Deus não te rejeitou. Tem gente aqui com esse sentimento:
de rejeição. É intimidade com Deus. O tema é intimidade, mas Jesus é intimidade. Eu vou fazer algo que Deus está mandando. Vem aqui no altar, você. Esse sentimento está te bloqueando de você chegar ao Senhor. Você não foi rejeitada. Você não foi rejeitada. Cadê você? Você está aqui. Lama sebio copete. Amandubia sebia carabarras. Deus te trouxe para dizer para você que o que Ele tem para você é muito, mas muito extraordinário e grande. Amassomedekina hase, diobias dekina hasebe andahai, labio toquesebe anjoramahassia. O culto de Jezabel ele não recebe, mas o teu ele recebe. Quem foi que te disse? Não foi aquele padrasto atribulado? A palavra dele não vale nada, um centavo sequer na tua vida. A palavra que tem peso na tua vida, na tua casa, é a palavra de Deus. Eu venho como profeta nesta manhã dizer que o cavalo pode se preparar para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Deus vai receber o teu culto, a tua adoração. Irmão, eu estava ali sentado. Eu fui tomar água porque eu senti algo rasgando-me por dentro. Eu nunca senti o que eu senti aqui hoje de manhã naquele banco. Nunca. Eu pedi a Deus: Deus, me dá equilíbrio. Deus, me dá controle. Eu me sentia como que se fosse rasgar por dentro. Tem mais gente para vir aqui, viu? Tem mais gente para vir aqui. Tem mais gente para vir aqui. Você está deixando neste altar as palavras negativas que você ouviu. Você está deixando aqui as palavras que te colocaram para baixo, as palavras pejorativas. Pessoas que ouviram palavras de baixo escalão, palavras que não saíram da boca de Deus. Mas Deus está trazendo para você amanchocanabe, que o que nasce pianto calabia ceia, rapatuie faço biquenébria, rapacantuie fonte que na labraceia, yo que na praça. Hoje Deus restaura o teu culto, hoje Deus restaura o teu altar, Deus restaura. Receba quem está aqui no altar em nome de Jesus. Uma porção do Espírito Santo na alma para te curar, para lavar, um bálsamo. Aonde a palavra do homem não pode ir, o Espírito ministra agora. Seja curado, seja curada.
Em nome de Jesus, eu repreendo agora as palavras negativas e as substituo pelas palavras de vitória. Você vai conseguir, você vai alcançar, você vai ter, você pode, porque em Cristo você pode todas as coisas. Prepara-te para um tempo de grandes vitórias da parte de Deus. Meu Deus, meu Deus, cura, Jesus, que ela percebe chocanabras, mineste que lá pion tu cofaste, porventura não tenho eu sido contigo, calabion chorabiarra subique, sou eu que placebion chorahai. Que Ele guie o segundo propósito pelo qual tenho estabelecido. Tem tu procurado os caminhos pelos quais eu não o conduzir. Mas assim te diz o Senhor: entrega o caminho a mim. Amando Cosebe Andereia. Há um rio de Deus passando aqui agora. Há um rio de bálsamo passando aqui agora. É refrigério para a tua alma, é refrigério para o teu coração. Te prepara para a virada da tua vida. Isto lhe travava, isto te segurava, isto te trazia rancor, mas o Deus da palavra que tudo pode, Ele nesta manhã remove o altar quebrado. A fenda que havia no altar está sendo consertada. Vou voltar para a mensagem, continue aí, fica à vontade. A igreja pode sentar. Deixa Deus trabalhar. É culto. Uma coisa nós temos que ter em mente. O que, pastor? Culto, quem manda não é o homem, é o Espírito Santo. O culto de Jezabel, Deus repudiava, rejeitava. Deus não recebia. No capítulo 18 de 1 aos Reis de Israel, quando Elias está no monte, no versículo de número 31, o texto vai revelar para nós o seguinte: e Elias tomou 12 pedras conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. Eu profetizo sobre a tua vida nesta manhã. Deus está mudando a sua história. Israel será o teu nome. Olha para quem está do seu lado, diga: Deus está tirando a vergonha, substituindo por honra. Aleluia. Tem gente que não entendeu. Pastor Josué, tem gente que não está entendendo. Deus está substituindo a vergonha por honra. Eu preguei na quinta-feira retrasada aqui, eu falei que Deus iria mudar o nível do culto aqui dentro. Tem pessoas que ainda não perceberam, ainda não se atentaram, mas é porque ainda não trouxeram o seu culto para oferecer. Perceba aqui no versículo 31, Elias havia trazido duas ovelhas, e ele disse assim: olha, preparai as vossas ovelhas, a vossa ovelha, o seu sacrifício você prepara, e o meu eu vou preparar. Perceba que o culto aqui é individual. Elias está dizendo: você prepara o seu culto, eu vou preparar o meu. Mas Deus não recebe culto de qualquer forma. Deus recebe culto
quando há organização. Agora, existe uma linha muito tênue nesta questão, para que a organização não atrapalhe a fluidez do Espírito Santo. Porque o texto vai dizer em João capítulo 3, versículo 8, que o vento ele sopra, e ouve-se a sua voz, não sabe de onde vem e nem para onde vai, mas os que são guiados segundo o Espírito de Deus, assim o faz. E a Bíblia revela aqui que Elias, ele começa a apresentar, ou melhor, organizar tudo. Ele organiza o altar e clama a Deus. Ele organiza o altar e clama a Deus. Você não entendeu? Elias organizou o altar e depois clamou a Deus. Eu vou dizer para você algo nesta manhã que é profético. Deus está me ordenando ali dizer: organiza o altar para depois clamar a Deus. Depois que você organizar o altar para depois clamar a Deus, Deus vai derramar fogo do céu, vai receber o seu culto, vai receber o teu sacrifício. Daí você vai fazer, sabe o que? Vai apresentar ações de graças para Ele. Ah, meu irmão, você não entendeu ainda não? Está vindo aí um culto de ação de graça, de ações de graça, de ações de graça. Você vai render graças a Deus por tudo quanto Ele tem feito. Deus está esperando você para organizar o altar. Deus não recebe qualquer culto, pastor. Por quê? Porque Deus é exigente. Eu lembro quando Davi, ele foi buscar a arca estava de posse dos filisteus. A arca era representatividade da presença de Deus. Havia dentro da arca alguns utensílios pelos quais traz a conotação de uma marcação divina, momentos de ação, da operosidade do Espírito Santo. E quando a arca estava de posse dos filisteus, a Bíblia revela que Deus fere o filisteu, porque a arca não estava em um lugar onde o culto deveria ser apresentado a Deus como Ele exige. Ah, irmão, você não entendeu. O Deus que você apresenta culto é um Deus exigente. Deus não recebe culto de qualquer forma. Deus não recebe consagração de qualquer jeito. A Bíblia revela que quando trouxe a arca em cima dos carros de boi, a arca tombou em um dos caminhos pedregosos, e Uzá, ele com uma atitude boa, com uma intenção boa, mas ele não tinha a habilitação dada por Deus. Para quê? Para conduzir a arca. Ele toca na arca e Deus fere ele. Não toque na adoração sem vida consertada. Não toque nos instrumentos sem vida consertada. Não toque no microfone sem vida consertada. Não pregue a palavra sem a vida consertada. O que você no máximo vai poder fazer é reproduzir o que a palavra diz, mas não terá resultado no que você disser. Vida no altar, resposta de sacrifício. Agora a arca está voltando e Deus fere Uzá, porque Uzá, ele não era levita, não tinha habilitação dada por Deus. E como agora Davi indaga: o que é que eu vou fazer para trazer a arca de Deus para Jerusalém? Ele pensa uma maneira, e Deus lhe exige o culto. Aí que é extraordinário. Havia um método, havia uma forma. A arca tinha que ser transportada nos ombros. A arca tinha que ser transportada onde? Nos ombros. A arca tinha que ser transportada nos ombros. A presença de Deus não é levada de qualquer forma. Existe um preço para carregar a presença de Deus. Você pode pregar em conferências,
você pode cantar em congressos, você pode cultuar nas igrejas mais belas deste Brasil, mas a presença de Deus, de qualquer forma, você não vai ter. Você só vai ser mais um mero telespectador que está enchendo milhares de igrejas nesta nação. Você só vai ser mais um. O seu culto vai estar sendo rejeitado. Por quê? Porque não está devidamente complacente com a palavra de Deus. E Deus não recebe culto de qualquer forma. Olha para quem está do seu lado e diga: a arca tem que ser levada nos ombros. Existe um preço para carregar a arca. Existe um preço a ser pago. Eu sei que é uma linguagem bem pentecostal, mas numa metafórica linguagem, para que você entenda em tom espiritual, que a presença de Deus não é gastando tempo no WhatsApp, na internet, vendo vídeos, aprendendo com outras coisas. Não, a presença de Deus você só alcança é no altar. A presença de Deus você só alcança é no joelho. Deus não vai mudar essa forma de culto, de jejum, oração, leitura da palavra. Sempre foi assim. Vai ser no jejum, vai ser na oração, vai ser na leitura da palavra. Não adianta nós trazermos subterfúgios, sincretismo, metodologia do coração do homem, porque não vai dar certo, não vai fluir. Mas quando você chama para a oração, quando você chama para o jejum, quando você chama para a palavra, aí flui, aí dá certo, aí Deus desce na casa, aí Deus manifesta a glória, e Deus manifesta seu poder. Ele está aí. Tem culto aí, irmão? Tem culto aí, igreja? Se tem culto, comece a adorar, porque quando essa glória sobe, aleluia, a glória desce. Para de aplaudir e começa a glorificar. Vamos, glorifica, glorifica, glorifica. Quem está na internet também glorifica. Quem está na internet também glorifica. Enche a tua casa de glória. 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 Substituíram a apoteose de glória nos cultos pelo aplauso, mas a adoração sempre vai ser glorificação a Deus. Senta. Ontem à noite eu peguei o violão e fiz um culto em casa. Eu, Ezequiel e Neto. Mas pense no menino de 50 dias que começou a adorar. Você não entendeu, não? Eu estou sentindo Deus aqui. Comecei a cantar um hino daquele que o Senhor puxa. Deixou o resplendor de sua glória para andar neste mundo aqui. Já cansei já. Estava só. Irmão, meu filho começou a fazer arranjo. O Neto começou a fazer firula com a voz. Eu comecei a falar em línguas estranhas. Ezequiel ficava assim, ó. E lacrimejava os olhos dele. 50 dias. Aí eu lembro que a Bíblia diz: tudo que tem fôlego. Teve culto lá em casa ontem à noite. Eu vou repetir o que eu já falei. Deus quer restaurar a adoração. Vivemos uma geração antropocêntrica, em que na maioria dos hinos massageiam o nosso ego de maneira muito sorrateira, quase que imperceptível. Na sua totalidade, os louvores nos automassageiam, e você não percebe isto.
A adoração foi substituída, o homem passou a ser o centro, não Deus. Eu vou começar a aplicar a mensagem. O culto que agrada a Deus, em primeiro lugar, tem adoração incondicional. Você não veio aqui porque precisa. Você veio aqui porque você é adorador. Capítulo de número 3. Nabucodonosor fez uma estátua. A estátua de Nabucodonosor era linda. Os irmãos que estão em pé, se quiser voltar para o lugar, fiquem à vontade. Os que estão de joelhos, se estão sentindo de Deus permanecer, permaneçam. A estátua era bela. E Nabucodonosor faz um culto, irmão. Fez um culto. Chama governadores, chama sátrapas, músicos. Vamos oferecer uma consagração. O que é isso? Culto. Consagrar o que ele erigiu segundo a sua imagem para a sua adoração. Só que ele esqueceu um detalhe. Deus o constituiu. Deus o abençoou. Como é isso? Deus o abençoou. Haviam jovens judeus ali na Babilônia que por sua vez foram levados cativo. Ananias, Misael, Azarias e Daniel. E Deus os constituiu em altos cargos na Babilônia, por causa do seu temor a Deus. E a Bíblia vai revelar para nós que um deles foram pegos, ou melhor, eles não se dobraram diante da imagem de Nabucodonosor. Sentença: fornalha. Eu assisti o culto ontem à noite, não pude estar aqui, mas eu me lembro muito bem que o pastor João Aguiar falou o seguinte: se você não viver sem aperto, você não teria adoração nos lábios. Se você não viver sem aperto, você não falaria línguas estranhas. Não é uma regra, é que na maioria das pessoas só se aproximam de Deus quando as coisas complicam. É por isso que eu falei, você não está aqui porque você precisa, ou melhor, depende de alguma coisa. O culto que adora a Deus é um culto que tem adoração incondicional, independente de. Pastor, não estou trabalhando, você é adorador. Pastor, meu filho está enfermo, você é adorador. A tua adoração não pode estar condicionada ao que Deus pode fazer, mas o que Deus é. Eu não sei o que Deus é para você, eu não sei o que Deus tem feito na sua vida, mas eu lembro que quando Jesus chega no poço de Jacó, ele conversa com uma mulher samaritana que religiosamente questiona e diz: como pode, tu sendo judeu, falar comigo que sou mulher samaritana? Ah, se tu soubesses, se tu rompesses com essa religiosidade e viesse com o culto, eu te daria água, você beberia, iria jorrar de dentro de você de maneira infinita. O que Deus quer fazer nos nossos dias é romper com esta religiosidade miserável e desgraçada que a igreja instituiu, ou que a instituição empregou no templo. Nós não precisamos da religiosidade sistêmica para nós nos apresentarmos a Deus. O que nós precisamos é o que, pastor? Um coração contrito, quebrantado, disposto, liberado, diligente na presença do Todo-Poderoso. Porque a minha adoração não precisa ser condicionada a nada, é incondicional. Porta aberta, adorando. Posso andar aqui, pastor? Estou com vontade de andar aqui. Porta fechada, adorando. Dificuldade na vida sentimental, adorando.
questionaram ele: vocês não vão se prostrar? Vocês não vão se prostrar? Eu vou dar uma oportunidade. Lembre-se, o inimigo sempre vai dar oportunidade para você cometer erros. Ele disse: eu vou tocar o som da cítara, do pífaro, da gaita de foles, de toda e qualquer sorte de instrumentos que haviam naquela época. E a Bíblia diz que eles não se prostraram. Eles disseram assim, eles completaram a fala que eles haviam afirmado para os governadores, para Nabucodonosor, e disse: e fica sabendo, ó rei, aleluia, nós não vamos nos prostrar diante da sua imagem e nem diante dos seus deuses. Fica sabendo tu que a nossa adoração, ela é incondicional. Eu posso ser lançado na fornalha, pode chamar oficiais fortes para me atarem e me lançar 7 vezes no fogo, mas eu adoro a Ele, eu glorifico a Ele, eu apresento culto a Ele. Diga adoração. Diga adoração incondicional. Você não depende de um bom relacionamento com a sua esposa dentro de casa para adorar a Deus. Que isso? A sua adoração é incondicional. A despeito de quaisquer problemas que você venha enfrentar, lembre-se, você tem culto. O inimigo quer tirar o seu culto. O inimigo quer parar você. Ele quer te paralisar. Satanás, ele quer tirar a adoração que tinha nele, que Deus depositou na sua vida. Aí vem a fala que eu quero replicar agora. Eu não entendo como pessoas entram num ambiente desse e caminham no salão da igreja. Eu não entendo como pessoas vêm para um culto como este e não falam em línguas estranhas. Eu não entendo como pessoas entram no local como estes e saem daqui e dizem: Deus não falou comigo. Não esqueça, lembre-se, você tem culto para oferecer. É porque você não ofereceu o culto. O pastor Dave estava pregando e eu pude ver pessoas dormindo no culto, meu Deus. Esta quinta-feira que passou, eu vim para o culto. Eu vim cultuar, eu vim para o templo. E quando eu dobrei os joelhos ali, eu falei: Deus, perdoe o meu culto de hoje, porque eu saí muito chateado de casa. E eu deduzia no meu coração que o meu chateamento iria comprometer o meu culto a Deus. Quando eu dobrei o meu joelho, eu comecei a chorar. O pastor Manassés estava na administração dos trabalhos, e Deus deu uma graça a ele extraordinária nessa noite. Resultado, uma irmã até brincou, falou: pastor, o senhor estava possuído hoje pelo Espírito Santo. Deus me deu graça para ministrar, sabe por quê? Porque a sua misericórdia, ela é eterna, e Ele é o mais interessado em receber o nosso culto. Pergunta para quem está do seu lado, diga aí para ele, para ela: você trouxe o que hoje para Deus? Você trouxe culto? Se você trouxe culto, então adore. Segundo lugar, o culto que agrada a Deus não é horizontal, é na vertical. Segura lá, que eu quero ver você glorificar agora. Pensa na calça que está me dando agonia. Você não veio por causa do pregador, pelo menos não deve.
Você não vem por causa do cantor, pelo menos não deve. Você não vem, me permita, pastor, eu estou nesse altar com muito temor e tremor ao Espírito Santo. Você não vem por causa da presença do reverendíssimo pastor Josué Brandão. Você não vem por causa disso. Você vem por causa dele. O seu culto não é para homens. O seu culto não é na horizontal. A partir do momento que você parar de olhar horizontalmente, como o pastor Kael ministrou nesta manhã, que devemos andar com os pés em terra, mas com a cabeça no céu, o teu culto vai ser diferente. A tua adoração vai rasgar o céu e Deus vai derramar glória sobre a tua vida. É porque você está olhando para homens, e quando olhamos para homens nos decepcionamos, e quando olhamos para homens nos frustramos. Mas se você prestar um culto para Deus incondicionalmente e na vertical, irmão, a coisa vai mudar, o ambiente vai ser outro, a glória vai te encher. Você não vai se conter com a presença do Espírito Santo. É claro que existe uma questão de admiração pela maneira da qual Deus usa o canal. Eu amo ouvir o pastor Josué Brandão. Eu amo ouvir o pastor Kael louvar. Mas a minha adoração é diferente da dele. O meu louvor é diferente do dele. A minha voz é diferente da dela. O que Deus quer ouvir por você não é a voz de outro, é a sua. Você não entendeu? Uma certa feita, no início da minha carreira espiritual, a caminhada com Deus, Deus levantou um vaso para falar comigo. Sabe o que? Deus quer ouvir a sua voz. Sabe por quê? Pense numa timidez. Não, irmão. Não, para eu estar aqui assim, caminhando, tem que estar debaixo de graça. A primeira vez que eu ministrei uma palavra, as mãos suavam, faltou saliva na boca. Não é fala novelesca do pastor Josué, quando ele diz que a timidez o atrapalhava. Eu vivenciei isso. Mas Deus, Ele exige adoração individual, além da adoração incondicional. Deus espera de você, adolescente, que abrem a boca para glorificar o nome dEle. Deus espera de vocês, senhores e senhoras, que levantem a mão para prestar um culto racional a Ele. Deus espera de nós, jovens, que cheguemos à sua presença, trazendo o nosso culto, a nossa adoração pessoal. O culto que agrada a Deus não é direcionado aos homens, mas sim a Deus. No capítulo 5 do livro de Daniel, Daniel é chamado pela esposa de Belsazar, e ela lembra que Daniel interpretou sonhos. Quando Daniel é chamado, é chegado à presença de Belsazar, filho de Nabucodonosor, ela lembra que Daniel, no mesmo reino, ou melhor, no reino anterior de seu pai, interpretou os sonhos que ele teve. Irmão, só interpreta mistérios de Deus quem tem culto para apresentar a Ele. Pode chamar gente crua, gente sem espiritualidade, não vai funcionar. A chamar a Daniel, Daniel interpretou e disse: olha, rei Belsazar, você quis misturar as coisas. O culto que Deus recebe não é dessa maneira. Vou parafrasear: Deus é exigente com o seu culto. Você trouxe, depois de ter bebido muito vinho, capítulo 5, versículo 1, e ter pedido os utensílios da casa do Senhor que seu pai Nabucodonosor trouxe de Jerusalém, começou a beber, se prostituir,
porque aquela nação se prostituía com prostituições ritualísticas para entidades diabólicas. E ele começou a beber e começou a adorar seus deuses. E Daniel interpretou o sonho e disse: no tempo de seu pai, o seu pai se exaltou, se envaideceu, se engrandeceu em toda a sua glória, porque Deus havia ordenado a ele, ou melhor, facultado a ele, uma autonomia de estabelecer, de retirar, de levantar, de abater. Deus havia entregue a Nabucodonosor uma honra, mas ele se ensoberbeceu. Agora, ó Belsazar, você está misturando as coisas. Deus não recebe culto, eu estou sentindo a presença dele, de qualquer jeito. Não adianta ir pular na boate lá fora e terça-feira estar no culto de doutrina. Não adianta beber cachaça lá fora e domingo de manhã estar na escola dominical. Não adianta estar com 2, 3 mulheres e depois vir no altar, no apelo da ministração da palavra, e entregar a sua vida de forma tão novelesca, achando que está agradando a Deus ou enganando a Deus. Deus não recebe culto de qualquer jeito. Deus não recebe vida no altar de qualquer maneira. Tem que ter a forma correta de engrandecer, glorificar, de adorar e bendizer o seu nome. Ó Belsazar, tu se conduziste de forma errada. A conduta não é esta. Deus pegou seu pai e fez entender, e fê-lo entender, que o que ele havia entregue em suas mãos, só ele podia dar a quem ele queria. Por este motivo Deus o abateu e colocou no pasto, e o colocou abaixo dos animais, e comeu capim, até que, esse até que é tremendo, ele reconheceu que foi Deus que havia entregue a honra a ele. Deus vai receber o seu culto a partir do momento que você reconhecer que quem está te colocando lá é Deus, que quem te tirou de onde você saiu foi Ele. Deus não vai receber a sua adoração enquanto você dividir com outros. A palavra do Senhor diz: eu sou o Senhor, a minha glória pois a outra não darei. Deus não divide a sua glória com mortal algum. Deus não divide a sua honra com comedor de feijão e de arroz. A glória tem que ser na vertical, não na horizontal. A glória tem que ser para Ele e não para homens. Vamos parar deste negócio de ir em congresso por causa da foto do cartaz. Vamos parar de ir em conferência por causa da foto do banner. Deus quer a sua adoração. Tem adoração aí? Tem adoração aí? Vou caminhar para o final. Eu sou um pregador novo. Tenho muito que aprender. Tenho muito que avançar. Mas já estou cansado de certos congressos, de certos eventos, pastor. Johnny que eu diga. Quantos eventos você já não foi com o pastor José Brandão? Tem camarada que você senta para ouvir depois que ele prega. Irmão, não tem intimidade nenhuma com Deus. Ele pode ter intimidade com a oratória, ele pode ter intimidade com a técnica,
ele pode ter intimidade com a manobra da massa, mas com Deus, vá ver se tem culto em casa, vai ver se tem culto no carro, veja as fotos do celular dele para ver que tipo de fotos são, veja os vídeos do celular dele ou dela, para ver o perfil dos vídeos que são. Tem gente que está como o povo de Israel, quando Elias perguntou: até quando cocheareis em dois pensamentos? A Bíblia diz: e eles ficaram calados, não tem identidade espiritual. Olha para quem está do seu lado e pergunta: qual é a sua identidade? Adorador que tem intimidade? Cansa, irmão, cansa. E olha que eu viajei pouquíssimo. Pastor pontuou perfeitamente. Quer ver? Saia para você perceber. Mas que não se cumpra aqui nessa igreja que a alma farta pisa em favos de mel. Que não se cumpra. Se cumpra nesta igreja que aqui tem verdadeiros adoradores. Homens e mulheres que têm culto para oferecer. Que o seu culto não é por causa de quem veio pregar, nem de quem veio cantar. Que o seu culto não é por causa da menina ou do rapaz que você está interessado. Que o seu culto não é por causa da necessidade física, financeira. Que seu culto seja na vertical. Porque Deus está em cima. Deus está acima. Deus é quem recebe a adoração. Eu quero lhe convidar para estar em pé. Eu falei que não iria demorar. Não precisa. Mas pastor, e as revelações? Quando Ele quer. Eu vou me meter a besta de dizer assim diz o Senhor, sem que Ele tenha me mandado dizer? Eu percebo adolescentes com os olhos desse tamanho, pastor, quando eu vou pregar, a butuca de olho. Vai, pastor Marcos, profetiza para mim. Vai, pastor Marcos. Você precisa ver o alvoroço que é quando esse povo sabe que eu vou pregar, por bondade e graça de Deus, no culto dos adolescentes. Eu louvo a Deus pelo reconhecimento, mas nós não podemos esquecer que o nosso culto é para Ele. A nossa adoração é para Ele. Independente de quem pregue, repito, independente de quem adore, independente de quem revela, Deus é o único, Deus é o merecedor. Vamos mudar o culto em Feira de Santana, vamos mudar o culto na Bahia, vamos mudar o culto no Brasil. O culto no Brasil foi alterado por shows. O culto na Bahia foi alterado por shows. O culto em Feira de Santana foi alterado por show. Qual é a câmera que está me transmitindo? Aquela ali? Vamos mudar o culto nesta nação. Você que me assiste pela internet, eu tenho um recado de Deus para você. Pare de ir para a igreja por causa de pregador tal, por causa de cantor tal. Você tem se decepcionado com cantores, com homens, por causa da depositação da sua fé em homens e mulheres que são falhos. Mas você vai receber mais de Deus, terá mais intimidade se seu culto for direcionado para Deus. É tempo de você apresentar o culto
culto a Deus, é tempo de você prestar adoração a Ele. É manhã de adoração, de intimidade, de aproximação. Para, rapaz, com esse negócio. Para com esse negócio. Labiondekinara sobre a cante oramanahas. Ploie fasto come antenehes. Calamion tu coria sobre a canderehas. Calamio sebian choramacandarahasia. Kobikina subi iefa declo imia asse. Kobiande kinamia subicante nebia asse. Kobiande eu faço bicanto nebia asse. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Que eu faço bicanto oramarraceia. Estou neste lugar e quero receber a vossa adoração. Não que eu pate que faço e calabiante. Não que eu pleclassebe a cantorahácia. E eu fonde que nebre a rai preciso. Copeteia faz sub a cantorahai. Porque diante da minha glória anciões se prostram te que a subrecai. Anjos me clabem faz te quebia. E é que o ponte que na raceia. Mas digo assim para vós nesta manhã: a partir do momento que prestar-me o culto racional, crendo, sabendo que eu sou o único Deus para receber adoração no meio de vós mortais, assim diz o Senhor que fez a boca do mortal, assim diz o Senhor: eu receberei a vossa adoração. Vou eu mudar o culto, vou eu mudar o ambiente, vou eu descer na casa. Deus quer recapacé picoteca la plato e faço biqué la protequinara subricaste la pochopetequeia patai conhece piantora bacácia deste lá pra subricanderebia até lá pra subricópia de questei choque mantequinara bassai desço eu neste lá pra catarabassai deste que lebiatole bia canta. Recebe de calabraçai, recebe de caltocopete, recebe, 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 copete que na subiqueia. Vou eu tocar na pranto concébia, vou eu tocar na enfermidade, vou eu levantar o caído, vou eu levantar o cabisbaixo. Arranco, 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 arranco. Receba, 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 desde a tribuna até a última cadeira. Receba, receba. Atrai o meu coração. Ele está na casa. Que me acerca que eu estou com. Deus manda dizer a esta tribuna: quem dentre vós não estiverdes complacente ao meu propósito neste lugar, quem não unirem forças, assim diz o Senhor, eu sou aquele que passo a vassoura, arranco
e estabeleço a quem eu quero. O Senhor dos Exércitos me autoriza a lhe dizer, pastor Josué, que Ele vai manifestar. Comente que o sebia harabarracia, cominara subicanda. Atrai o meu coração, és tudo que eu quero. Abriu, pastor. Abriu a revelação. Aproveita que é culto, irmão. É culto. Ah, não é congresso não, esqueça isso, é culto. Não é conferência não, é culto. É culto, esqueça. Segura um pouquinho. A esposa do pastor Samuel, fica em pé. Deus está arrancando uma mancha da sua memória. Tudo que Deus disse que iria fazer ainda está de pé. Ele me autoriza a lhe dizer: não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Agora ele diz o seguinte: só mais pouquinho. É que existe um tempo pré-estabelecido por ele para a conclusão e o fechamento do que ele tem para te dar. Eu vejo uma casa, uma morada, uma casa, uma morada. Eu vou repetir. Eu vejo uma casa nova. Não é lá que vais ficar. Deus te prometeu, Ele vai cumprir. A senhora disse: Deus, é um vale. Ele está dizendo: está acabando. O vale está acabando. O monte aonde Deus vai te colocar está chegando. A condição? Continua cultuando. Continua cultuando, porque está chegando o monte. Enquanto passa pelo vale, adora, cultua, porque vai chegar no monte. Mas Jesus, intimidade. Mais Jesus, intimidade. Mais Jesus, intimidade. Diga isso.
Eu quero mais, Jesus, intimidade. Mais intimidade. Sabe o que me chama a atenção? É que quando Paulo fala na carta, eu vou finalizar a minha fala. Se deixar, a gente vai até... No capítulo 10, primeira carta a Corinto, permaneça em pé. Paulo admoesta a igreja em Corinto e falou algo interessante. Ele não repreende a igreja, ele admoesta a igreja, ele orienta a igreja. E o interessante é que a sua orientação à igreja, vós já fala em línguas, busque a interpretação. Perceba que Paulo está injetando na igreja crescimento. Você já interpreta? Busque o de profetizar. Perceba que ele não está dizendo assim, ó, para com isso. Paulo está dizendo, adquirem mais intimidade. Diga, Senhor, eu quero mais intimidade. Eu quero convidar aqui à frente para nós finalizarmos com você aqui no altar, orando por você. Só os que querem mais, Jesus, intimidade. Você na internet, você pode se prostrar diante de Deus. Deus vai derramar graça sobre a tua vida em casa. Você que está nos Estados Unidos, na França, na Itália, na Austrália, você que está no Japão, na Inglaterra, na Europa, você que está aqui pelo Mercosul, você pode se prostrar agora diante da tela do seu computador, diante da sua televisão. Deus vai derramar uma porção sobre você agora aí. Se o teu culto for real diante de Deus, você vai receber algo agora, aqui no altar, da parte de Deus. E o Ômega te ando tudo perante o Senhor. Aí Ele vai receber o seu culto, a sua adoração, e vai derramar sobre a tua vida. Vai, começa a colocar no altar de Deus. Começa a derramar no altar do Senhor. Olha a gente chorando aqui. Pai, eu ministro sobre estas pessoas que vieram ao altar. Pessoas chorando copiosamente em tua presença. Eu ouço línguas estranhas, Senhor. Quebrantamentos. Nesta manhã nós te pedimos um mover do teu Espírito. Nós te pedimos um mover do teu Espírito aqui agora, Senhor, como sinal de que o Senhor recebeu o nosso culto nesta manhã. Começa agora do meu lado esquerdo.
até o meu lado direito, Senhor. Começa agora a batizar com o Espírito Santo, a renovar promessas que foram feitas. Pastor, senti de Deus ministrar em alguém. Ministra, irmão, ministra. Seja cheio agora. Receba o que vem do céu agora. Vai, recebe aí. Recebe aí. Recebe aí. Oração. Recebe aí. Vens com teu recebe aí. Na presença. Recebe aí. De Deus. Recebe aí. Vai, Jesus. Derrama. Só não pode. Derrama. Derrama, Jesus. Derrama, Jesus. Derrama, Jesus. De boca fechada não recebe, irmão. Abra a boca para adorar. Recebe. 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 Recebe.